Bom dia a todas as pessoas que estão acompanhando pelo canal do YouTube nessa manhã de sábado, com o propósito de expandir nosso conhecimento sobre a inteligência artificial empregada à ética das profissões. Esse é um evento ao vivo, transmitido pelo canal do YouTube do Centro Universitário Unifazam. Eu sou a professora Ângela Gilda e vou estar mediando nesta manhã esse momento sobre a inteligência artificial empregada às éticas da profissão. Nosso evento terá 2 momentos. No primeiro momento, nós vamos ter a fala de um dos nossos convidados, depois, no segundo momento, vamos abrir para discussão e aí adentrar com o segundo convidado. Eu gostaria muito, nesse momento, de apresentar os nossos convidados para que eles sejam acolhidos nessa manhã. Professor Tiago Felipe Domingos Dias Fernandes, tecnólogo em automobilística pela Universidade de Uberaba, mestre em física pela Universidade Federal de Goiás, doutorando em física pela Universidade Federal de Catalão, pós-graduando em inteligência artificial pela Universidade Federal de Viçosa. Para abrilhantar a nossa manhã, temos também o professor Pablo da Silva Oliveira, formando em rede pela Universidade Estadual de Goiás, professor dos cursos de tecnologia à distância da Faculdade Integra, gestor de TI da Faculdade Unifazam, analista de suporte de tecnologia de cidades inteligentes e controle e acesso da empresa Técnico IT em Goiânia, cursando especialização de IA pelo Instituto Federal de Goiás. Então, esses são os nossos convidados. E para darmos início, gostaria de fazer um breve comentário sobre a inteligência artificial. A inteligência artificial está em nossas vidas, nós nem percebemos, e parece ser muito recente. Mas a inteligência artificial, ela remonta desde os anos de 1950. E teve como um objetivo prioritário trazer a réplica, ou seja, trazer aquilo que poderia se assemelhar à inteligência humana. Mas, para isso, nós precisamos vencer alguns desafios. Estes desafios estão dentro da privacidade, da segurança dos dados, da automatização de decisões éticas, preconceitos de algoritmos. Esses são os nossos grandes desafios. E para que isso possa acontecer de uma forma de troca de saberes, eu convido nesse momento o professor Tiago para que dê início à sua apresentação. Professor, seja bem-vindo e eu passo a palavra a você e acolho a todas as pessoas que estão nesse momento aqui conosco. Muito obrigado, professora Ângela. É um prazer. Esse convite foi aceito de fato, muito prazer, porque é um tema muito interessante da gente trabalhar. É uma coisa que tem estado usando a gíria dos mais novos, né? Tem estado muito hypado ultimamente, né? Apesar de ser uma coisa que já vem em discussão dentro do campo de ciência e tecnologia, aí já desde a década de 50, quando o termo foi cunhado de fato. Pode jogar já a apresentação já? Sim. Maravilha. Então, a intenção hoje, eu acho, e agradeço também a presença aí do professor Pablo, eu acho que a gente vai conseguir fazer uma discussão muito, muito profícua aqui em cerca do tema. Então, falando um pouquinho de IA, eu acho que a forma mais proveitosa da gente começar o assunto é entendendo aonde que a gente está pisando hoje, que caminho que trouxe a gente até esse momento, até esse grande boom das inteligências artificiais e o que a gente pode esperar disso para o futuro. Dá para a gente uma perspectiva mais holística sobre tudo que de fato vem acontecendo. Então, começando o raciocínio, um primeiro fato aí que eu acho interessante, Pablo, 5,4 bilhões de pessoas hoje estão usando a internet. A galera que olha pelo lado do copo meio cheio ou meio vazio vai falar, pô, mas temos aí 2,6 bilhões de pessoas que hoje não estão na rede, é uma oportunidade. Mas se a gente para pensar, 5,4 bilhões de pessoas dentro da internet, uma coisa absurdamente grande. São mais de 500 horas de vídeo do YouTube, estamos aqui hoje, né?
mais de 500 horas de vídeo de YouTube carregados por minuto no mundo, e isso corresponde a aproximadamente 82% de tráfego da internet. 576 mil novos sites são criados todo dia. O pessoal que estão aí de casa, parem para pensar um minutinho. Quantos sites vocês acessam por dia? Quantos sistemas vocês acessam por dia? E para pensar que todos os dias a gente tem 576 mil novos sites saindo diariamente. E em poucas vezes na história, a gente tem hoje 5 gerações trabalhando lado a lado. Isso, do ponto de vista de comunicação e do ponto de vista, inclusive, de tecnologia, da usabilidade das tecnologias, causa grandes problemas e grandes divergências. Você pega os veteranos, né, de 61 mais, você vai passar alguma informação para ele, não, me passa isso pro ofício, faz uma carta, deixa lá na minha mesa e eu vejo o assunto para ti. Já os baby boomers, você quer falar com ele, não, me liga no ramal aqui da minha mesa que a gente consegue tratar do assunto. Você já vai para a geração X, não, me manda por e-mail que a gente resolve, te respondo depois. Você pega a geração Y aí, que já está chegando forte no mercado de trabalho, não, me passa por mensagem de WhatsApp, cheio de emojis, cheio de figurinha, né, a comunicação já muda. E você pega o pessoal da geração Z, não, vamos fazer um FaceTime, vamos fazer um Meet, vamos fazer um Zoom. Então, a usabilidade das tecnologias ao longo dessas gerações e a forma que, no momento, elas se interagem entre si, seja no mercado de trabalho, seja no próprio dia a dia, leva a determinados desencontros, né, gerados, inclusive, pelo uso desses sistemas. Né. Diariamente, 3 pontos interessantes. 650 milhões de horas de filmes e séries são transmitidas pela Netflix. Mais de 295 milhões de reproduções de rostos de músicas transmitidas pelo Spotify. E 9 milhões, aí a galera do Fortnite, quem é mais jovem aí, 9 milhões de horas jogando Fortnite, mercado que hoje está rodando aproximadamente 9 bilhões de dólares de receita. E esse caminhão de zeros de dados gerados em 2021 somente, né? Então a gente está falando de 74 zettabytes. Isso aí, se a gente pegar em HD, né, Pablo? É uma coisa absurdamente grande. E é impossível no estado que estamos hoje, a gente gerar menos dados. A gente sempre vai gerar mais dados. E a inteligência artificial, ela começa a pegar um pouco da usabilidade disso, né, na abrangência dentro do nosso dia a dia. Mídias sociais são um fator de 1 para 7 de divórcios no Reino Unido, e nos Estados Unidos está correspondendo aproximadamente de 6 e 10 divórcios nos Estados Unidos. Então, o Facebook hoje é o melhor amigo do advogado. 3,3 trilhões de minutos de chamada de Zoom por ano. Eu acho que a frase que a gente mais escutou de 2020 para cá é: você está no mudo. Você está no mudo, a gente não está te ouvindo. Então, já entrou dentro do nosso dia a dia, né? Eu acho que catalisado principalmente por conta da pandemia. A rede Visa de cartões de crédito, eles conseguem processar aproximadamente 65 mil transações por segundo, e a rede Lightning, que hoje faz transação principalmente entre carteiras de Bitcoin, ele consegue processar até 1 milhão de transações por segundo. E, galera, dando uma olhada para agora, dando uma olhada para essa perspectiva onde a gente está inserido, eu acho que poucas frases conseguem expressar esse momento do que a gente vive tempo exponencial. Se a gente parar para pensar, é difícil acompanhar o que está acontecendo num dia, é difícil acompanhar o que está acontecendo na sua cidade, é difícil acompanhar o que está acontecendo dentro do teu país. E talvez a gente precise de uma superinteligência para conseguir ajudar a gente a lidar com isso tudo. A superinteligência tem que ser uma inteligência artificial. Nós, enquanto seres humanos, precisamos ver esse momento de disrupção e, dentro da plasticidade do nosso cérebro, da adaptabilidade que a gente sempre demonstrou ao longo das eras, a gente tem essa necessidade de se readaptar a esses tempos onde tudo acontece num volume exacerbadamente alto, num tempo extremamente curto. Ao longo do tempo, a gente sempre viveu esses momentos, né?
Não foi a primeira vez e nem será a última vez onde a humanidade vai ter que, em algum momento, se reescrever, se readaptar. Então, por que agora está sendo uma coisa tão diferente? O professor Leon Magnusson, essa frase dele, ela é clássica, muita gente coloca e atribui essa frase aí a Charles Darwin, apesar do professor Leon ser um dos alunos de Darwin. Numa das palestras onde ele ministrava sobre a teoria da evolução, ele cunha essa famosa frase que a gente sempre coloca a ele, né? Nem é o mais forte das espécies que sobrevive, nem é aquela mais inteligente, mas é que melhor se adapta, né? É que melhor tem chance de fato sobreviver. E aí, galera, em relação ao hoje, a gente já consegue perceber esse momento de necessidade de mudar. Vamos dar uma olhada no que trouxe a gente até aqui. Esse passo nosso até aqui. E discutindo com o Pablo essa semana, né, durante essa preparação nossa para essa conversa, aqui no NEAD, em Caldas Novas, um dos nossos colaboradores é filósofo, o professor Cristiano, que é inclusive professor aí do curso de enfermagem aqui em Caldas Novas. E discutindo com ele esses pontos de disrupção na história da humanidade, de que modo que a humanidade, além de transmitir isso para as gerações em diante, né, ela consegue atingir um novo nível de conforto, um novo nível de segurança, de qualidade de vida. Fazendo essas discussões, a gente chegou em 6 pontos ao longo da história do homem. Tá? A gente começa ali mais ou menos 7 milhões de anos antes de Cristo, né, um dos primeiros indícios dos hominídeos no planeta Terra. E durante um processo evolutivo de mais ou menos 4,5 milhões de anos, a gente tem a criação, né, e a sedimentação da tecnologia que a gente chama a idade da pedra lascada, a idade da pedra polida, né, que foi o momento onde o homem começa a moldar a natureza ao seu redor, ele começa a utilizar pedras como ferramentas, ossos como ferramentas, e começa a gerar essas primeiras tecnologias para utilizar para a sua própria sobrevivência. Então, a gente percebe um hiato, né, desse processo evolutivo e da usabilidade dessas tecnologias em uma coisa rodando aí por volta de 4,5 milhões de anos. Um tempo muito grande. A partir desse ponto, entre 2,5 milhões de anos antes de Cristo e 11 milhões, né, de anos antes de Cristo, estamos falando aí de praticamente 13 milhões de anos atrás, foi uma fase onde o homem viveu já uma sociedade caçadora-coletora. Tá? A gente coloca ali o fim da Era do Gelo, como ponto de disrupção, onde o homem, nesse momento, né, por conta do grande derretimento que veio no fim da Era do Gelo, né, a sedimentação das primeiras vilas, dos primeiros assentamentos, das primeiras sociedades e cidades. Então, essa evolução de passar de uma sociedade caçadora-coletora e já migrar para um sistema já num formato quase que social, a gente já tem um decorrer de tempo de 2,49 milhões de anos. Então, a gente já percebe uma redução nesse tempo adaptativo de tecnologias. Já essa chamada sociedade agrária, ela vem ali do fim da Era do Gelo, em 11 mil anos antes de Cristo, até mais ou menos metade da Idade Média. Então, estamos falando aí de 2,4 mil anos. Caímos do nível de milhão e chegamos no nível de 1000 anos. Então, durante esses 12,4 mil anos, a sociedade já forma os primeiros países, a noção de sistemas mercantis, já a noção de posse, a estratificação social, classes, etc. E a partir daí, né, por volta do ano 1400 depois de Cristo, a gente já tem o início das grandes navegações e começa um primeiro arranhar no processo de globalização do homem. Isso dura aproximadamente 200 anos. Essa evolução leva 200 anos, até a gente sair dos primeiros movimentos dos países nas grandes navegações, descoberta das Américas, né, a transposição do Oceano Índico, a descoberta das chamadas Índias Orientais, o início do comércio entre países. Então, a gente está falando aí de uma fase que sai de 400 anos
e em 1800 a gente já chega na chamada Revolução Industrial. A primeira Revolução Industrial vem com a maquinaria, já vem com a formalização dos primeiros modelos de ensino, a criação das escolas como hoje a gente conhece, e essa fase que sai da máquina a vapor, né, em 1815, Prescott Joule faz a criação da primeira máquina a vapor, até a gente chegar no processo da robotização, que a gente já começa a ver isso dentro da chamada terceira Revolução Industrial, é um tempo decorrido de 200 anos somente. E essa indústria 4.0 que está tocando o mundo hoje em dia, que a gente vê essa mudança a níveis assombrosos, integração de sistemas, manufatura aditiva, realidade aumentada, sistemas autônomos, cloud computing, big data, IoT, simuladores, cybersecurity, cidades inteligentes, inteligência artificial, é um mundo de coisa acontecendo em 20 anos. Thiago, só te interrompendo um pouco. Que isso? Mas para vocês verem, né, a professora Ângela também, que sempre tem a evolução, as últimas anotações, né, a primeira evolução industrial, segunda e a terceira, sempre se preocupou com a questão de emprego. Sempre se preocupou com a questão de como vai ser a partir de agora. Por uma questão ética profissional, que é a abordagem que nós estamos aqui. Então, sempre teve isso. Então, a gente precisa desmistificar essa questão da evolução 4.0. A gente precisa, como a apresentação do Thiago vem demonstrando, na evolução da internet, ela vem como uma proposta de ferramenta. E depois ela ganha uma proposta de excesso de dados, que hoje vivemos com excesso de dados. Não sabemos o que é verdade e o que é mentira. Aí, antes de começar a apresentação, eu elogiei a professora Ângela com a sua quantidade de livros, sua quantidade de obras que tem ao seu dispor e à sua mão. E estávamos conversando que isso hoje é cada vez menos usado pelos nossos pesquisadores, os pesquisadores modernos, vamos dizer assim, porque a gente precisa também tirar esse estigma dos alunos de que a universidade ela vai formar o profissional. E não é isso. A universidade, a academia, ela vai formar o pesquisador daquela profissão. Então, me corrija se eu estiver errado, vocês, mas o papel nosso como professor é de ensinar aonde pescar e explicar qual é o processo de pesca. Mas pega o peixe para mim. Não, é com você. Essa habilidade, ela é pessoal, né? E a evolução, ela vem dizer a isso. E não é o passado, a gente olhando o passado, que a gente vai ter uma prospecção de futuro. Porque isso aí, em outras teorias, já foi quebrado. Então, são coisas que a gente tem que parar e pensar, e quem está nos assistindo tem que fazer uma reflexão do que vocês viram de apresentação até agora e o que vocês se perguntam sobre essa questão ética dentro da IA. Comece a perceber melhor nas apresentações que a proposta do termo ou da religião ou de um conceito formado por pessoas de que a IA ela veio para substituir o ser humano. Pessoal, IA é uma ferramenta. E a apresentação do professor Thiago, ela vem justamente, até esse presente momento, ela vem demonstrando exatamente isso. A evolução do homem com o auxílio da tecnologia. A pedra lascada teve uma tecnologia? Teve a tecnologia da ferramenta, né? De cunhar pedra como ferramenta.
de trabalho, na colheita, na caça, na pesca, né? E aí você vem tendo as outras evoluções, aí houve-se a industrialização de barcos, onde pôde melhorar essa questão mercantil do comércio, e assim vem vindo as evoluções. Então, senhores e senhoras, a gente precisa olhar bem a tecnologia e não se fantasiar com ela. Muito pé no chão mesmo, tá? A apresentação do professor, eu interrompi para poder fazer essa fala, estou me delongando Mas, muito. cara, encaixa perfeitamente nisso, porque a intenção é de fato demonstrar o quão complexo está sendo esse processo da gente ter o tempo de assimilar essas evoluções, o tempo da gente assimilar essas tecnologias, e no volume que hoje a gente está enfrentando. Se você parar para pensar, aí, ó, o celular saiu há quantos anos atrás? Vamos falar aí, 20 e poucos anos atrás. De um tijorola, onde era aquela linha em vermelho, totalmente analógico, para um iPhone 15 Meu hoje pai me fabricado. contava muito sobre esse tipo de equipamento. O duro que a gente fala, bicho, que a gente entrega a idade. É complicado. Então, melhor falar com meu pai, né? Exato. E aí, cara, a gente converge num ponto muito importante. Não é uma coisa nova, né? Nada que a gente trabalhe hoje é uma coisa que fala assim, saiu agora, né? Não foi o ChatGPT que foi, de fato, a inteligência artificial, né, que revolucionou tudo. A gente está falando aí de um processo de desenvolvimento tecnológico que está ocorrendo desde 50. A primeira vez que se houve um raciocínio sobre o pensamento da máquina, a máquina ser capaz de pensar, veio aí com as publicações de Alan Turing em 1950, né? Quando ele cunha num dos livros dele o chamado teste de Turing, né? Onde você colocaria um juiz para julgar as ações e falas de duas entidades e falar se aquela entidade era um ser humano ou era de fato uma máquina, né? E saber como discernir essa resposta é um ponto importante em discussão até hoje. Quando a gente olha para a ética dentro da própria construção de conhecimento e a gente olha para o ChatGPT, uma das coisas que muito se levanta é: aquilo está produzindo de fato alguma coisa? É uma inovação? É algo novo? Ou é um plágio? Ou é uma paráfrase? Ou é uma cópia? Então, cai dentro do princípio, a inteligência artificial, ela é inteligente o suficiente para criar alguma coisa, ou ela simplesmente pega aquilo que ela já tem de treinamento, que ela já tem de base de dados, que já tem de informações, e a partir daquilo ela cria alguma coisa. Vamos colocar o termo criar aqui bastante entre aspas. Mas seguindo essa linha do tempo, alguns pontos são importantes e interessantes da gente analisar. A teoria do machine learning, né, do processo de aprendizagem da máquina, ali entre 50 e 63, a gente está falando do good old-fashioned AI, né, a boa e velha inteligência artificial, que era uma lógica simbolista, era simplesmente estruturas de tomada de decisão, você não tinha metodologias para a máquina tomar a decisão de assumir uma preferência em relação ao processo de tomada de decisão ou não. Então, a gente começa em 63, né, as primeiras teorias de aprendizagem de máquina, o primeiro chatbot, que era um sistema de resposta baseada também em lógica simbolista. A gente vem aí em 65. Em 75 a 80, Pablo, a gente estava discutindo inclusive isso ontem, foi um tempo que quase que morre, né? A inteligência artificial quase tem o seu sepultamento final, que foi um grande problema de falta de poder computacional, né? Paradigmas lógicos, paradoxos criados dentro, principalmente do raciocínio da aprendizagem de máquina. Então, foi um momento onde a inteligência artificial viveu um inverno e ela basicamente não houve evolução e não houve publicações durante esse período. E só em 82 veio a chamada construção de uma das teorias que hoje permite o campo do deep learning,
permite o campo das redes neurais, que é o Neural Network, né, a teoria aí lançada em 1980. Então, parem para pensar, galera. A gente está falando aí do metade do último século para cá. Não foi o ChatGPT que foi lançado ali em 2022, 2023, que mudou o mundo, não. E aí, se a gente cita sempre o chat GPT, porque é o de senso comum para muita gente. Só que existem, pessoal, inúmeras ferramentas que, entre aspas, eu vou colocar entre aspas, porque no debate da conversa aqui vocês vão entender o que eu estou falando, a visão que a gente veio aqui apresentar, a nossa proposta, é que não é uma coisa antiga, e não é inteligente ao criar, ele é plagista. Se eu tenho algo publicado, ele tem de montar um algoritmo. O que é um algoritmo, pessoal? Só para vocês entenderem o que é um algoritmo. O levantar é um algoritmo. Quando você se desperta, qual que é a primeira coisa que você faz? E isso é uma pergunta que muita gente erra, tá? Parece uma piada, mas muita gente erra. Qual que é a primeira coisa quando você faz quando acorda? Tem muita gente que vai responder, não, eu levanto. Na minha questão, eu abro os olhos, porque eu acabei de despertar, abrir os olhos. Então, é um procedimento. Eu abri os olhos, eu posiciono o meu corpo para levantar da cama, vou até o banheiro escovar os dentes, ou vou até a cozinha para tomar água. Então, cada passo, ele é um algoritmo que tem uma condicional. Quando eu falo que eu vou ao banheiro ou eu vou beber água, existe uma condição. Então, isso é um algoritmo. Quando você sai de casa, se está sol, eu não uso guarda-chuva. Se está chovendo, eu uso meu guarda-chuva. Então, tudo isso é algoritmo. E na aplicabilidade, professora, da disciplina em que a senhora é a coordenadora de enfermagem, vocês têm termos de algoritmo em todo o processo. Um processo de diagnóstico, você tem um algoritmo. No processo de atendimento, você tem um algoritmo que é designado para cada ação. Me corrija se eu estiver errado. E aí, a inteligência artificial, ela é um conjunto de algoritmos, de processos. Mas se você não tiver o algoritmo, e se você não tiver o computador, o profissional tem que saber como agir. Então vamos parar para pensar. Será que o profissional vai ser substituído pela máquina? Esse é um pensamento, cara, que eu acho que todos os momentos que eu tive de parar e discutir, seja em palestra, seja seminário, seja com pares, o medo hoje está sendo exatamente isso. Eu vou ser trocado por uma IA. Você para ver um radiologista, o professor Nicoleles, Miguel Nicoleles, ele é um neurocientista. E assistindo uma das palestras deles, ele menciona um evento que ele participou e ele traz uma reflexão muito importante desse ponto. Numa conferência de radiologistas, né, hoje nós já temos sistemas de inteligência artificial que conseguem, em cima de visão computacional, trazer diagnósticos baseados em imagens com uma precisão que médicos, especialistas com anos de caso, às vezes, né, deixam passar determinados pontos. E a inteligência artificial consegue gerar essa rota de diagnóstico de uma precisão absurda. E nesse congresso, né, Nicoleles mencionando que grande parte da conversa foi: seremos todos trocados, não terá mais a usabilidade do radiologista dentro de hospitais, né, dentro de centros de pesquisa, centros de tratamento.
recrutamento, etc. E um dos tiozinhos, né, um mais cabeça, né, a cabeça mais centrada, levanta a mão e fala assim, não, o radiologista que sabe mexer com inteligência artificial ou que usa a inteligência artificial dentro do seu campo de trabalho, esse não vai ser substituído. Esse processo evolutivo que a gente precisa fazer dentro das nossas respectivas profissões é um movimento que sair da máquina de escrever e ir para o computador já colocou isso para a gente sair da carta e ir para o e-mail já trouxe esse momento para a gente. A inteligência artificial vai ser mais uma tecnologia que dentro dos nossos trabalhos vai ressignificar determinados pontos e vai exigir readaptação em determinados outros. E aí a gente cai numa pergunta muito importante. O que está esperando a gente para frente? Porque toda projeção que a gente faz em relação ao emprego, em relação ao futuro, a gente sempre está tentando pegar essa perspectiva de onde que eu estou, aonde eu cheguei, de que forma que eu cheguei até agora e o que está me esperando agora para frente. E falando desse ponto de emprego, Pablo, eu vou trazer aqui uma informação bem interessante. No Fórum Econômico Mundial de 2022, 2018, desculpa, né, já colocando landscape aí para 2022, 10 top empregos para 2022, né, 2022, 2025, né, esperando ali por volta de 133 milhões de novas vagas de empregos dentro dessas áreas. E aí a gente começa a olhar quais áreas são essas. Cientista e analista de dados, especialista de inteligência artificial e machine learning, gerentes de operações gerais, analista de desenvolvimento de softwares e aplicações, profissionais da área de vendas e marketing, especialistas de Big Data, especialistas de transformação digital, especialistas em novas tecnologias, né, especialistas em desenvolvimento organizacional e sistemas de informação, serviços e tecnologia. E quando a gente olha os empregos que estão começando a entrar nos top 10, que estão em declínio, a gente começa a perceber aí, balconista para a entrada de dados, aquele pessoal que vai ler com a prancheta, colher as informações na hora que você vai para chegar para uma consulta médica, por exemplo. Isso está acabando. Ou pelo menos o Fórum Econômico Mundial está colocando isso como acabando. Né? Balconista de agendamento de reservas, né? Coleta de informações para pagamento, criação de contas, etc. Né? Secretariado executivo e administrativo, trabalhadores de fábricas, né? É um dos que estão em declínio também, trabalhadores dentro da área de serviços, né, voltado a clientes, informação de clientes, né, gerentes de negócios, olha que interessante, contadores e auditores. Hoje a gente já tem sistemas, né, que conseguem fazer toda a estrutura contábil de uma empresa. E por último, que eu achei mais interessante, né, balconista de serviço postal, pessoal que fica lá no Correios para receber a correspondência que você vai mandar até um desses top 10. Aí você fala assim, poxa, como que isso é futuro? Se eu estou trazendo uma tecnologia que ao longo desses 7 milhões de anos que a gente está chegando aqui até agora, sempre foi para prover uma melhor qualidade de vida e prover conforto, prover evolução do ponto de vista pessoal. A tecnologia ela está aqui para isso, facilitar a minha vida e não me substituir. Então, olhando para essa perspectiva, como que a gente vê o futuro, né? E eu faço essa pergunta aí para a galerinha que está no chat também. Como que você vê o futuro? Eu trouxe um vídeo aqui, galera, de um youtuber, ele chama Obscurious, muito legal o canal dele. Infelizmente está só em inglês, mas aqui eu acho que vai dar para a gente narrar um pouquinho sobre o que ele traz. Eu acompanho bastante o canal dele e nos vídeos ele sempre traz assim, top 10, top 200 inteligências artificiais. Ele solta numa semana. Aí na próxima semana ele solta mais um vídeo, top 100 inteligências artificiais. Ou seja, cara, a gente conhece uma, duas. A gente conhece o ChatGPT, o Bing. O cara traz 200 e você fala assim, uou, eu não estou tendo tempo de acompanhar tudo isso. É muito rápido isso que está acontecendo. E aqui no vídeo dele, ele traz um ponto muito interessante. Eu vou citar dois, é bem curtinho o vídeo.
O primeiro ponto que o Obscuro traz para a gente é esse carinha aqui, ó, AutoGPT. Olha que nível que a gente chegou, Pablo. Olha que nível que a gente chegou. Hoje, uma das profissões ali do Fórum Econômico Mundial de 2022, eles trouxeram aí o chamado engenheiro de prompt. Né? Então, o ChatGPT ele é um sistema que você tem um prompt que você precisa dar uma entrada. Você precisa pedir para ele. Só que a forma como que você pede, você escreve o que você quer ali para o ChatGPT, determina se a resposta vai ser boa ou não vai ser, se ela vai ser uma resposta adaptada ou não vai ser. E o AutoGPT, ele é uma inteligência artificial para construção de prompt. Então você coloca duas inteligências artificiais adversativas baseadas em linguagem. Né? Hoje nós temos redes neurais adversativas, grande parte da construção de imagens, como o DALL-E, o Midjourney, né? Visão computacional, ela é feita em cima de redes neurais adversativas. Mas hoje a gente está tendo sistemas onde essas inteligências adversativas conversam entre si e obtêm resultados de uma discussão própria entre duas máquinas. Cara, isso é muito loucura. E aqui ele cria esse AutoGPT, né? Ele é totalmente full autônomo, junto ao GPT-4. Ele tem um prompt. Você faz duas coisas somente para o AutoGPT. Você coloca o nome do agente e você coloca o que ele quer. O que você quer com ele? Então, eu posso pedir aqui que eu quero uma startup com somente $100 de investimento. E o AutoGPT, cara, ele começa a discutir com o ChatGPT como chegar naquilo. A própria inteligência artificial toma a decisão do que perguntar. Você pode, obviamente, fazer algumas graças, né? Eu quero acabar com o mundo. Olha aí, o Sinister GPT. Eu quero acabar com o mundo. E ele vai entrar numa discussão com o ChatGPT para convencer o ChatGPT a criar aquilo. É incrível. Agora, outro ponto que também me chamou muito a atenção desse vídeo do Obscuros é esse aqui, ó. É um artigo publicado em Stanford. Opa. É um artigo publicado em Stanford, aonde ele cria um The Sims puramente tocado por IA. É um The Sims onde cada pessoinha dentro daquele mundo é uma inteligência artificial. Você entra ali dentro com uma informação de personalidade, de gostos, status civil, etc. E essas inteligências artificiais convivem entre si. Então a gente já está chegando em sistemas interativos ao ponto de máquina, conversando com máquina, que você para pensar e fala assim: o que está acontecendo? Onde que eu tô? Estou perdido. Né? É absurdo o crescimento dessas coisas. Um ponto interessante, Paulão, que também eu estava fazendo uma pesquisa esses dias, eu falei assim, pô, as coisas acontecem de fato a um nível muito rápido, mas vamos ver quão rápido que essas coisas, né? Google Translate, acho que é um de hoje que a gente mais utiliza, né? Até quem é do sistema iOS acaba tirando o traduzir para usar o Google Translate, ele é de fato muito bom. 78 meses para atingir 100 mil usuários, 100 milhões, desculpa, 100 milhões de usuários globalmente falando. A Uber demorou 70 meses. O Telegram foi 61, o Spotify 55, o Pinterest foi 41 meses, o Instagram 30 meses, TikTok 9 meses já tinha 100 milhões de usuários. Vocês arriscam falar aí, galera, qual que deve ter conseguido o recorde da brincadeira? ChatGPT foi em 2. Em 2 meses ele atingiu 100 milhões de usuários. Então, quando a gente escuta falar em qualquer conversa de ChatGPT faz tudo, é por conta disso, foi muito rápido. Voou muito rápido. Mas, Thiago, vendo, né, algumas palestras e vendo algumas discussões, a gente vê que nós estamos caminhando como uma boiada. Exato. Cada vez mais. Da seguinte forma, do seguinte aspecto, não de uma forma pejorativa, não me entendam mal, mas é de uma forma que o mercado, a mídia, ela te deixa num
numa ausência e numa preguiça da inteligência tão grande que ela está tendenciando o que você quer, para onde o mercado quer que você olhe. Por exemplo, todo mundo, quando fala em inteligência artificial, todo mundo fala assim, o chat GPT. Exato. Exato. Não, como no início da transmissão, professora, a senhora está no mudo. A gente não escutou você falando. Eu só estou reafirmando aqui, entende? Tá no mudo sempre. Tá no mudo, professora, foi proposital. Essa é a palavra que mais ouvimos, né? E é isso mesmo. Então, como você fala do efeito manada, de todo esse processo, é isso aí. Eu estou reafirmando aqui, assentindo, é verdade, é verdade. Porque é muito mais além, o conhecimento é muito mais além do que um chat GPT. É muito mais além do que você expressar felicidade e que você está bem no Instagram. Ou muito mais além do que você está escutando a música do momento. Qual que é a música do momento? Qual que é o top 10? Não, qual que é o seu top 10? Qual que é o seu gosto musical? Não, eu sou uma pessoa eclética. Tá, então você escuta de tudo. Será que escuta mesmo? Então, são efeitos que nós, como usuários, a gente precisa desmistificar, que a gente precisa pensar de acordo com o meio social. Nós temos a nossa capacidade de pensar, a nossa capacidade de formar opinião e a nossa capacidade também de destinar o que é felicidade. A felicidade, ela é duradoura? Ou a felicidade é como um copo de açúcar doce? E a gente fica com aquele, sente o gosto, a papila consegue distinguir que é açúcar, fica aquela maravilha e depois passa o gosto. A gente volta a sentir o gosto da nossa boca, ou sem gosto algum. A gente tem que parar para pensar. Eu acho que a gente mais reflexão, é mais do que a gente está vendo aí, números. Esses números, gente, estão expressando que nós estamos sendo como ou nada. Estamos sendo robotizados, cara. É uma coisa que é interessante você parar para pensar. O Elon Musk hoje, um tweet dele, né, o cara é dono do centro, né? Um tweet dele Né? da rede X ele chega numa uma abrangência que mesmo um dos maiores, né, um dos maiores números tem de seguidores, que é o Trump, hoje não consegue dentro da própria rede dele. Então, as redes sociais, elas operam para um processo de maquinização, desculpa usar a palavra correta, maquinização da própria mente humana. Então, muita gente sempre fala aí em discussões onde você entra dentro da singularidade da inteligência artificial, né, o processo de autoconsciência da máquina, é praticamente impossível. A gente não consegue hoje, dentro da área de neurociência, entender como funciona 100% das sinapses do cérebro humano. A plasticidade do cérebro entre se readaptar a determinadas áreas, a especialização de determinadas áreas, é gigante, coisa que uma máquina jamais vai conseguir prever, jamais vai conseguir simular. Mas é possível a gente robotizar um ser humano. É possível a gente robotizar um ser humano. E as redes sociais, elas acabam, de fato, fazendo exatamente isso, né? Trazendo uma robotização do pensamento, uma redução, uma entrega de dopamina extremamente rápida e corta o pensamento, né? Corta o senso crítico. Você está sendo levado ali em relação ao que eles querem te entregar de conteúdo. E todos, e vale aqui ressaltar, né? A gente está discutindo inteligência artificial,
todos esses algoritmos, né, de entrega, o TikTok hoje fala que em 3 minutos dentro da rede, ele já consegue interpretar você, todos os seus gostos e preferências, e o algoritmo baseado em aprendizagem de máquina consegue ler quem é você, entender quem é você e quais são os seus gostos. Né? Então, para a Tiago, gente ver que a IA ela vai além do chat GPT. Sim, prof, desculpa. eu estou aqui com a acadêmica de enfermagem Maísa, ela está aqui fazendo um suporte conosco, ela é Bom da dia. Liga de Enfermagem, e aí vou permitir aqui, se você consentir também, que ela Ah, possa falar um pouquinho aqui, acho que claro, é por uma coisa favor. mais urgente. Maísa, pois não. Tudo bem? Bom dia. Gostaria de agradecer a presença de todos. A gente está com algumas perguntinhas e eu gostaria de fazer ela agora, porque eu acho que está dentro do contexto do que está sendo falado. E talvez mais para frente possa perder essa pegada da pergunta, tá? Sim. Perder a conexão, não é? Perder a conexão, né, Maísa? A acadêmica também de enfermagem, Isabela Rodrigues, ela mandou a seguinte pergunta. Agradeceu a palestra, disse que o tema está muito produtivo, e ela perguntou uma pergunta para a doutora Ângela. A senhora acha que a inteligência artificial pode desumanizar o cuidado com os pacientes? Ótima pergunta. Excelente. Então, de forma alguma. Seguindo toda essa lógica aqui dos nossos palestrantes, uma coisa que a gente precisa compreender é que já existem até envolvimento da inteligência artificial para todo um processo de cuidar, mas tocar uma alma humana, só um humano. E nós já conhecemos essa frase, não é mesmo? Quem é da área da enfermagem. Mas quero, além disso, ainda pontuar. Quando nós temos esses sites todos, que tão bem falaram aqui, é necessário que eu saiba fazer esses comandos, e isso é humano. Não é tudo que se eu não souber fazer o comando, se eu não souber perguntar, ali, como diz os logaritmos que estão aqui, eles estão ali jogados dentro de um processo. E se você for investigar e perguntar ali de quem é aquilo, qual é a referência, e checar, talvez não seja a referência correta. Então, é esse o detalhe, né? Então, a gente precisa estar atento. Vem para somar, já está na nossa vida o tempo todo. E nós temos que incorporar. Não tem como deixar, não tem retrocesso. Mais que isso, né? Não tem retrocesso. E se nós formos ficar presos a esse medo, o que seria do Google? Quanto medo tivemos do Google? Da IBM? Né? Hoje, aqui, Thiago falou aí dos smartphones, que era o tijolão, e agora nós estamos aí com o 15, né? Então, essa evolução não tem como. E para a enfermagem não tem como ela ficar lateralizada. Ela precisa estar inteirada. Mas para substituir um cuidado humano, só um humano. Porque a arte do cuidar é nossa, é a ciência, mas é uma arte do cuidar. Então, a gente precisa entender que há necessidade de formar profissionais éticos dentro dessa temática das profissões, mas que nós possamos nos inteirar, nos atualizarmos, mas necessário, sim, que a gente entenda que não há como substituir, como não há condição de substituir o professor, não é? Que é o grande medo. Mas se ele não atualiza, talvez ele não alcance. O que eu costumo dizer sempre? Eu sou de uma geração, eu não fui alfabetizada digital. Mas eu tenho que me adequar. Eu sempre peço socorro aqui ao Pablo, ao Tiago, a quem estiver do meu lado, aos filhos, né? Porque não tem como deixar isso, aos meus alunos. Porque o aprendizado, ele é constante. A gente nunca está cheio do aprendizado. Então, é necessário que eu esteja disponível para o aprendizado. Então, a gente tem que abrir essa vertente da IA. Então, Obrigada, assim, professora. respondi. Foi ótimo. E aí a Andy, ela fez uma pergunta para o palestrante. Até onde essa frenesi das redes sociais no quesito imediatista é saudável? Considero prejudicial algumas redes e não uso para que seja conservada a minha sanidade e um nível baixo de ansiedade. Exatamente do que a gente estava conversando um pouco agora, né? O algoritmo ele consegue direcionar a gente para determinado lado. O Pablo colocou isso muito bem, esse chamado efeito manada. Então, eu, por exemplo, vou dar um exemplo pessoal. Hoje eu não tenho mais Instagram, não tenho mais Facebook, uso
uso Twitter e ainda assim já estou me restringindo ao uso dessas redes sociais. É de fato uma ação saudável, considero eu. Uma ação saudável, considero eu. Mas, Inacreditável! sério, excluí tudo, porque eu falei, eu devo defender meu doutorado aí agora entre 19 de dezembro até primeira e segunda semana de janeiro. E eu falei assim, não, eu preciso estudar. E, cara, você chegou para olhar para sua tese e o celular já toca, você já desconcentra, já pega o celular, já vai fazer alguma outra coisa. Então, de fato, é uma descarga de dopamina tão rápida dentro do seu cérebro que você acaba viciando dentro daquilo e você não vive o mundo real, né? Você vai para um show e aquele tanto de gente com o celular levantado, você não está escutando uma música, você só está tirando foto para postar no Instagram. Então, pelo menos assim, eu estou colocando o meu lado, né? O meu lado. Eu já estou abandonando esse caminho aí já. O que você acha, Pablão? Olha, as redes sociais, como eu disse, ele é para educar o ser humano, a forma de pensar, a forma que eu tenho de oferecer serviço, a forma que eu tenho de vender serviço, vender produto, produzir produto. Então, eu vejo as redes sociais desta forma. Então, ou uma satisfação momentânea, o copo com açúcar, né? A felicidade momentânea, que é demonstrar que eu estou bem, mas eu não estou bem. Demonstrar para as pessoas que eu estou em uma outra cidade, o que eu estou fazendo. Tá? Até que ponto isso é interessante? Né? Seu nível de segurança. É interessante isso? Seu nível de segurança. Eu postar que eu estou no... Vamos colocar aqui, eu não sei se todo mundo conhece, você já foi, e não estou também fazendo propaganda, só para ter uma alusão à ideia. Eu posto que eu estou no Chaguinha. E estou tomando uma cerveja e comendo uma picanha. Aí o cara tá tomando cerveja no Chaguinha, comendo picanha. Esse cara vai sair de lá e deve estar com dinheiro. Vou soltar esse cara. Né? Exato. Tá. Para que serve o Instagram? É para dizer onde eu estou e o que estou fazendo? Qual que é cada rede social ou cada ferramenta? Ela é benéfica, mas você sabe usar ela da forma que ela precisa ser usada? E aqui que vem, cara, o uso de qualquer ferramenta. Toda ferramenta tem seu lado bom e ruim. Eu acho que respondendo o Andy aí de uma maneira mais direcionada e convergindo com exatamente o que o Paulo falou. Toda ferramenta tem um lado bom e ruim. E, inclusive, quando a gente entra aqui dentro de IA, a gente também consegue perceber esses dois lados, né? Esses dois lados dessa moeda. Mas antes da gente ver esses dois lados, só para a gente colocar a dicotomia do processo. Thiago, só um minutinho, só ver se a Maísa tem mais alguma coisa. Sim, perdão. É a última desse tema, eu juro. A inteligência artificial pode servir como ponte para um trabalho mais rápido, certo? Mas essa modernidade líquida pode deixar o ser humano menos propenso a buscar o conhecimento? Eu acho que, em outras palavras, pode deixar o ser humano mais preguiçoso ali. Na minha opinião, com toda certeza. Com toda certeza. Eu vou usar como exemplo e, de novo, a gente acaba entregando a idade nessas brincadeiras. Quando eu estava no ensino médio, eu usava a Barça, era a enciclopédia britânica. Ali a gente, para fazer um trabalho, você tinha que ler, você tinha que pegar aquilo, transcrever para o papel ao maço, a caneta para a professora, que senão tinha que ser a caneta, não podia ser a lápis. E, de fato, a gente era obrigado a passar, pelo menos por dentro da nossa cabeça, aquilo que a gente estava lendo e escrevendo, e se formava um determinado conhecimento mesmo, que é restrito ali daquele assunto. Hoje você está com uma dúvida, vou para o ChatGPT e pergunto para ele, já te entrega pronto. Tá, o que acumulou aquilo de conhecimento para você? Né?
E eu vejo muito isso, até o fim desses slides eu faço uma reflexão sobre esse processo. Muito vem da readaptação que o próprio modelo de ensino terá que sofrer, o próprio ato de ser professor, ele tem que se readaptar com o uso dessas tecnologias, né? A docência já se adaptou a processos como a internet, já se adaptou a processos como a vinda da computação, a vinda do computador, a vinda de tecnologia, o uso de smartphones e tablets em sala de aula, apesar de ser extremamente arcaica, inclusive pelo ponto de vista da análise da docência como um todo. A gente ainda está restrito a um campo de sala de aula da Revolução Industrial. A gente ensina de modo mecânico em vários pontos do desenvolvimento da própria aula, a gente acaba ensinando uma mecanização e acaba prejudicando determinados pontos na formação criativa do ser humano. Isso é provado, isso é comprovado por estudos. 2% dos adultos são considerados criativos no fim desse processo educacional a nível de ensino médio. Então, a gente mecaniza o trabalho, a gente cria inteligências artificiais de baixa qualidade, enquanto a gente deveria criar pessoas críticas, criativas, que utilizam a inteligência artificial como ferramenta para trabalhos mecânicos. E a gente tira, às vezes, essa essência. De fato, ela é uma ferramenta para um trabalho mais rápido. Mas se todo o caminho não for ressignificado, inclusive dentro de sala de aula, a gente corre risco de ter uma geração que busca menos conhecimento, que forma menos senso crítico, né? A gente tem esse risco. E só complementando o que o professor Tiago abordou, né, na resposta, torna, sim, o ser humano preguiçoso. O ato da ferramenta disponibilizar tudo ali à mão, mas aí eu questiono, será que dentro do nível dentro do que está disposto a ferramenta, será que ela tem conhecimento realmente de tudo? E será que a resposta dela está certa? Eu posso confiar? Quando trata-se do campo da enfermagem ou do campo da medicina, 1 segundo ou 1 miligrama, ela tem a sua diferença. Certo? Então, eu acho que o ato da ausência de coragem, para não falar preguiça, né? A ausência de coragem da pessoa de pesquisar e formar o seu próprio conceito, isso traz seres humanos mais pobres e melhores para serem dominados. Não formadores de opinião. Não formadores de conceitos. Não se reinventar e permanecer como o sapo numa frigideira. Se você colocar o sapo na frigideira quente, ele pula. Mas se você colocar o sapo na frigideira gelada e colocar ele sobre o fogo, ele vai ficar ali até morrer. Então, quem cada um quer ser? Eu acho que o ponto de partida é esse. A ferramenta, ela está aí. Mas quem você quer ser? O sapo que fica ali sobre a frigideira gelada e morre acreditando que ela permanece gelada, ou quem experimenta, não, isso eu posso, mas isso não me convém. Acho que parte desse princípio. Uma coisa que a minha mãe falava sempre para mim, tudo você pode fazer. Eu posso pular da ponte? Pode. Mas convém você fazer? Eu posso atravessar a rua sem olhar para um lado e para o outro, mas convém fazer? Então, acho que parte desse princípio. A falta de coragem, vulgo preguiça, do ser humano, ela precisa saber aonde ela quer chegar. Acho que sempre parte desse princípio. Eu, como preguiçoso, não desvalorizando as profissões, mas se você olhar uma profissão onde que ela não exige capacidade de pensar, eu acho que vale a pena você repensar.
A ferramenta que não induz você a pensar ou a formar opinião, convém você fazer uma reflexão. Certo? Eu acho que é isso. Mais alguma coisa? Não, obrigada. Se tiver mais perguntas, eu levanto a mãozinha aqui para falar. Tá bom. Maísa, muito obrigada, viu? Então, seguimos, né, professor Tiago? Valeu, vou acelerar um pouquinho, que eu acho que a gente já deve estar meio adiantado na hora já, mas só para fazer um comparativo rápido. Sim, sim. E o que é inteligência? Para a gente entender o que é inteligência artificial. Inteligência podemos colocar em pontos curtos, né? A faculdade da mente que permite aprender, compreender, raciocinar, tomar decisões, formar uma ideia particular da realidade. Vamos colocar a inteligência como esse ponto. E o que seria inteligência artificial? Programa computador destinado a realizar determinadas operações consideradas típicas da inteligência humana, como autoaprendizagem. Uma máquina hoje consegue aprender. Uma máquina hoje ela consegue adversar em determinado nível, comparando, né, uma produção humana com uma produção de máquina e simular, né, chegar a um simulacro ao nível de praticamente ser indistinguível. Mas ela consegue, em todos os pontos, simular uma inteligência humana? Né? E o que faz esse pensamento humano? Vou pular aqui, já para a gente falar desses dois pontos, e Maís, ele chega, eu também estou aqui acompanhando o chat, e olhando para esse lado da enfermagem, que eu acho bastante importante, esse lado da medicina, que muito tem se colocado, muito tem se discutido a inteligência artificial dentro da medicina, e aqui eu trouxe dois pontos distintos, né? O lado bom e o lado ruim, que a gente consegue visualizar a utilização dessas IAs, né? Tanto para o bem quanto para o mal. Então, falando aqui do lado ruim da coisa, o Pablo, acho que o Pablo vai lembrar aqui desse fundo, né? O HAL 9000, é um exemplo aí de uma má inteligência artificial. Então, trazendo um lado ruim do uso do IA, em 2020, na Líbia, houve a primeira morte causada por uma inteligência artificial. Era um robô autônomo, né, guiado por uma inteligência artificial. Ele tinha um sistema de reconhecimento facial e, durante um voo de reconhecimento a uma área da Líbia, ele identificou um alvo do governo, ele se jogou sobre esse alvo e matou essa pessoa. Né? Eu trago aqui o vídeo desse drone. Ele é um drone quadricóptero, ele tem uma carga de pólvora mesmo, né, de explosivo, nessa região superior dele. Nessa região superior dele, ele tem uma carga explosiva. Então, ele, na hora que ele vai atingir o alvo, ele literalmente se joga, ele mergulha em direção a esse alvo e consegue, né, matar uma pessoa. E aqui o interessante dessa pesquisa foi que ele foi um sistema completamente sem decisão humana. Né? A própria máquina tomou essa decisão sem interferência do ser humano e matou outra pessoa. Então, é de fato de assustar. Isso aqui é uma representação, aí a todos do YouTube, isso aqui é uma representação da fabricante, ele está mostrando isso aí, o que esse robô faz. Então, ele faz o sobrevoo numa determinada região, ele consegue fazer uma detecção e uma manobra automática, né, um processo totalmente automatizado. Ele trava naquele determinado alvo, analisando, né, junto ao algoritmo dele, e ele literalmente se joga naquele veículo. É incrível você parar para pensar que hoje a gente já está utilizando esse ferramental dentro de guerra, e a gente está vendo, né, um ponto a acontecer aí no mundo, que é a guerra, né, entre Israel e o Hamas. Então, hoje, ele já está começando a ser utilizado, aí, olhando também pelo ponto de vista ético, ele já está começando a ser utilizado de maneira extremamente sofisticada por cybercriminosos, né? Então, hoje a gente já tem sistemas que conseguem fazer a criação de malwares, né, automatização de sistemas de phishing, engenharia social,
extremamente convincente utilizando a inteligência artificial. Então, a gente tem possibilidades de uso não ético amplos dentro desse campo. Só que, ao mesmo tempo, a gente também tem o lado bom da coisa. E aqui eu trouxe, né, puxando o lado nerd de todo mundo, puxando aí o filme Big Hero, né, Operação Big Hero. O lado bom eu trouxe aqui, eu achei muito interessante, professora Ângela, né, preparando aí para essa nossa conversa. A IBM, ela soltou o sistema de inteligência artificial Watson for Oncology. Então, ele ajuda os médicos hoje no identificar tratamentos personalizados para pacientes com câncer. Então, ele tem toda uma base de dados onde ele consegue propor, né, uma melhor base de tratamento para determinado paciente. E aqui, pessoal do chat, eu trouxe um vídeo da própria IBM fazendo uma demonstração do sistema Watson, né? Então, o interessante, ele é um sistema de prompt muito parecido com o ChatGPT, obviamente, né, nas restrições de usabilidade. Então, você tem o prompt inicial do IBM Watson. Você consegue fazer a entrada de novos pacientes. Aqui ele vai pegar, nesse exemplo para a gente, um paciente feminino de 62 anos de idade, acometido de câncer. E no prompt do sistema você consegue entrar histórico de familiares, né? Várias outros quesitos que você consegue vir em cima de exames, né? Pacientes atributos desse paciente, né? Qual que é o estágio daquele câncer, né? Qual que é o tamanho daquele tumor, se, né, o tratamento priorizado vai ser cirúrgico ou não. E em cima desse prompt que você insere para ele consegue propor para você uma estrutura de tratamento, né? E aí converge, professora Ângela, eu acho que a frase que a senhora usou é de uma riqueza ímpar, né? É impossível você tocar uma alma humana sem ser um ser humano. Então, a inteligência artificial aqui, a gente consegue mostrar a usabilidade dela dentro da área de saúde, que ele entra dentro do lado mecânico da coisa, mas jamais ela vai conseguir substituir o médico, jamais ela vai conseguir substituir o enfermeiro por conta desse lado humano. Então, ela de fato tem uma usabilidade grande, de fato ela tem uma usabilidade imensa. Você consegue gerar todo um protocolo de tratamento de uma maneira extremamente personalizada, baseado em larga base de dados, mas é necessário o toque humano, é necessário esse contato e esse calor humano no atender as pessoas, né? As relações humanas, né? São as relações. Aqui nós estamos pegando a vertente da área da saúde, mas as relações humanas na sua totalidade, Exatamente. né? Na sua sensibilidade. É impossível, é realmente impossível. E, pessoal, caminhando aí para o fim, para a gente não delongar demais, eu queria fazer uma pergunta para todos aí. O que faz da gente humano? O que faz da gente ser humano? E o que faz da gente... E o que faz uma máquina? E aí? Pablo e professora Ângela, o que vocês acham? O que faz da gente ser humano? Maísa também, por favor, está aqui com a gente, pode opinar. O que faz de um humano ser humano e o que faz de uma máquina? Eu vou usar o termo que eu vi, né, ontem. Para quem é da área de informática, de exatas, nós somos seres humanos binários, certo? Somos ser humano binário. A máquina, ela é binária, certo? Então, ou é 1 ou é 0, beleza. Só que a capacidade da máquina é 1 a 0. Só que o ser humano, entre 1 e 0, tem uma infinita coisa. Então, infinidade de possibilidades, de coisas que podem acontecer e por aí vai. Já a máquina não consegue ter essa sensibilidade, ter esse calor humano. Ela não tem. Então, eu acho que parte o pensamento, mediante essa reflexão, isso. Então,
existem muitas diferenças entre o ser humano e a máquina. Dentre elas, exatamente essa lacuna que eu acabei de citar. Subjetividade. Subjetividade. Poder de escolha. Exato. Reinventar. Porque o ser humano, ele se reinventa. Poder criar. Independente das condições que ele tem. Exato. Alguns seres humanos, tá? Então, ó, o que eu coloquei aqui, que eu acho que é de fato um ponto que distancia muito o ser humano da máquina, é isso aqui, a criatividade. Você concorda, Maísa, que a criatividade... O pessoal que está no chat aí também, concorda? Vamos provocar aqui o professor Tiago, né? Você concorda que a criatividade é a subjetividade, Maísa? Eu tinha feito uma pesquisa um pouco antes, né, da palestra, para mim saber um pouco do que seria falado, e eu tinha visto que a Unesco fez uma pesquisa sobre isso, realmente, a diferença do ser humano e da máquina, né? E aí convidaram vários filósofos para estar discorrendo sobre, psicólogos, psicanalistas, e aí eles chegaram à conclusão que é o sentimento, é o sentir mesmo, que é o principal diferença, né? Puxando a sardinha para o meu lado, a máquina, eu trabalho com a máquina de ultrassom o tempo inteiro. E ela faz praticamente o exame sozinho. O profissional não precisa nem mais tirar a foto. Ela já manda pro worklist ali e já vai direto pro lado da pessoa ali. E aí, quando chega para os médicos verem, tem já uma inteligência artificial, eu não consegui pegar o nome para trazer aqui, que ela meio que lê o laudo e dá o laudo já resumido para o profissional da UTI, da enfermaria. Só que se o profissional não saber o contexto que aquele paciente está inserido, as fragilidades, os sentimentos dele, a máquina não vai ser o suficiente. Porque ali, por exemplo, a máquina está falando que o paciente está bem, mas ela não sabe como está ali o psicológico, o emocional daquela pessoa que está internada numa UTI, precisando de cuidados o tempo inteiro, né? Vulnerável de sentimentos de todas as formas. Eu acho que realmente o sentimento, o sentir que vai ali a empatia do profissional com o paciente que vai diferenciar a gente das máquinas. Concordo. Eu sou pesquisadora da abordagem quantitativa, qualitativa. De qualitativo, a subjetividade está implícita, o sentir, né, que Maísa traz, a criatividade, aquilo que é o inimaginável. Então, existe esse abismo, é verdadeiramente um abismo entre a máquina e o humano. E isso é fantástico. Ainda bem que é assim. Ainda bem, né? Exatamente. E por que eu tô colocando essa discussão? A pergunta que fica é: a gente está sendo educado, a gente está estudando, a gente está se fazendo para ser humano ou robô? Criança, quando você pega uma criança ali antes de entrar na escola, a criança brinca com um pedaço, uma pedrinha e faz aquilo um carrinho. As crianças são extremamente criativas. Extremamente criativas. Elas têm um alto nível de criatividade. Mas quando a gente já olha essa criança nas primeiras séries do ensino fundamental, somente 10% dessas crianças ainda se mantêm criativas. E quando a gente olha para o adulto, só 2% desses adultos são considerados criativos. E a gente para pensar, a gente nessa caminhada, a gente tem se levado num processo de criar não criatividade, de se fazer não criativos. Né? Tempos modernos nunca foi tão atual. Mesmo depois de 87 anos, a gente treina pessoas, a gente treina funcionários, a gente treina colaboradores, a gente treina alunos, a gente educa, né, em grande maioria, né, nós buscamos ser professores mais disruptíveis possíveis, mas o próprio sistema
da educação, ele é um sistema, acaba indo muito para o lado mecanizado. Né? E 200 anos a gente separa o início da educação, né? 84 anos separam essas duas turmas, os mesmos 84 que separam essas duas tecnologias. A tecnologia evoluiu, o mundo evoluiu, e a gente acaba tendo um sistema extremamente mecânico para ensinar. E aí a coisa que fica é que a gente acaba criando alunos, a gente acaba criando profissionais para serem inteligências artificiais de baixa qualidade. Aprendendo a parte mecânica, aprendendo a parte automatizável, eu acho que a palavra é essa. A gente acaba ensinando pessoas serviços que são automatizáveis. E o pior, que a preocupação que nos chega hoje é se a gente vai ser substituído ou não. Né? Se a gente vai, de fato, ser 100% substituído por máquina ou não. E aí, professora Ângela, eu acho que converge bastante nesse pensamento nosso aqui do seminário. O Fórum Econômico Mundial disse já no ano passado, né, que até 2025 a automação voltada a cidades inteligentes, a IoT, né, e todas aquelas da quarta revolução industrial, juntamente com a inteligência artificial, ela vai eliminar 85 milhões de empregos, mas ao mesmo tempo ela vai criar 92 milhões de empregos. Então, muitos empregos eles vão ser ressignificados, muitos empregos eles vão ser realocados, eles vão exigir uma reciclagem do profissional para que ele se mantenha atualizado e se mantenha antenado nessas tecnologias, e isso é de extrema importância. E no fim das contas, a gente não consegue competir, a gente não consegue brigar com o computador nas coisas que eles são bons. O computador é extremamente rápido para pensar. Uma sinapse dentro do computador acontece a nível de uma velocidade da luz. Coisa que dentro de uma sinapse nervosa no cérebro acontece em ordem de milissegundos. Então, é uma diferença, uma disparidade muito grande para a gente pensar que eu consigo discutir ou consigo competir com uma máquina a nível de velocidade de pensamento. Mas um computador jamais, isso aqui é afirmação, um computador jamais vai conseguir competir contra, de fato, o que é capacidade do ser humano. Tá? Eu trouxe aqui um exemplo clássico em qualquer discussão de competição homem-máquina, que é a partida de Kasparov com o Deep Blue em 1996. Kasparov ele já tinha ganhado do Deep Blue em 95, em 3-2, foram 5 partidas, ele ganhou de 3-2. Em 96 houve um reboliço numa das partidas, porque o Deep Blue travou, isso aí a IBM só foi admitir, acho que nos anos 2015, que soltou um documentário sobre essa partida, e só ali que a IBM admitiu. O Deep Blue travou, e nesse travamento ele fez uma jogada que não era esperado de máquina. O Kasparov, na partida, ele vê essa jogada, que foi um sacrifício de um bispo, na jogada 44 dessa partida. E o Kasparov, depois que ele vê esse sacrifício, ele simplesmente levanta já com os braços abertos e fala: isso aqui está sendo interferência humana, a gente está sendo enganado, que isso... Então, assim, o computador, ele conseguiu em alguns momentos ganhar do Kasparov, então a gente está falando aí de uma partida de 3-2, mas o Kasparov conseguia ganhar do Deep Blue quando ele fazia uma jogada não óbvia, não computável. É uma jogada que, de fato, a máquina não esperaria. Olha que interessante. Ele ganhava da máquina quando ele jogava um movimento que a máquina não esperava. Tipo, induzindo a máquina a... Induzir não. Ele induz, né, a máquina a não reconhecer a jogada. É nesse momento em que ela trava, né? É nesse momento em que há a intersecção. É que a máquina para, olha e fala assim: mas peraí, eu não estou entendendo o que está sendo feito aqui. E induz ao erro, induzindo ao erro, o ser humano consegue ganhar da máquina. Então, é nesses aspectos que essa reflexão desse assunto ele vem abordar. É que a ferramenta ela ajuda muito.
mas o ser humano pode também induzir a máquina ao erro. Então, esse é o problema, entendeu? Então, a gente precisa... A internet do Thiago caiu, mas já vai voltar. Então, esse é o problema, esse é o ponto alto dessa discussão. A gente tem que... pode falar, professor. Enquanto o Thiago retoma aqui, a Maísa disse que tem uma pergunta, me desculpe atravessar aí, viu, Pablo? Porque você Fique sabe, à vontade. o limite aqui do tempo, a gente ainda não conseguiu organizar aqui o tempo com uma conversa tão consistente, né? E aí a gente ficou louco para todo mundo, a gente tem algumas perguntas aqui, queremos pontuar essa. Fique à vontade, fique à vontade. Sim. Pessoal, antes de eu fazer a pergunta, no final da chamada, a gente vai estar deixando um link no chat para confirmar a presença, para depois gerar o certificado de horas para quem está participando. Então, é muito importante que vocês fiquem atentos a esse link. Vamos lá para a última pergunta, juro que é a última. E foi muito interessante. A Isabela perguntou: hoje em dia, muitas crianças estão sendo, de fato, viciadas as tecnologias, pela terceirização dos pais, né? Que os pais estão terceirizando ali a criação dos seus filhos. Recentemente viralizou o vídeo de um bebê engolindo fôlego, ficando sem ar, pela privação ao aparelho celular. Pode ser considerado um vício de fato? Essa terceirização é prejudicial e em um futuro próximo a gente vai precisar de tratamento? Já estamos precisando de tratamento. Os mais velhos já estão precisando de tratamento. Então, você imagina essas crianças que estão sendo terceirizadas, antes se terceirizava com a escola. Já existe tratamento, inclusive, para esse momento do uso exacerbado dessa tecnologia e se tornando um vício, como nós temos vários outros, né? Então, há já especialistas trabalhando para esse tratamento. Isso não está longe, está acontecendo. Na criança, eu não posso afirmar porque incorro em risco, mas para os adultos, como tão bem disse o Pablo, já existe tratamento sim, porque tem assolado a população, trazendo um nível acentuado de ansiedade, e assim, estudos e mais estudos nós temos aí, né, voltados para essa forma de privação, né, das redes sociais. Daí, vamos dizer assim, né? Porque tudo atrás da tecnologia, tudo atrás por exemplo, do YouTube, do Spotify e por aí vai, não quero aqui dialogar sobre marcas, mas todos atrás existe uma equipe de marketing com um algoritmo de IA para que eu ofereça a escravidão visual, que eu ofereça a vivência, a necessidade daquela vivência, a necessidade daquela visualização daquele assunto. E você fica ali escravo por horas. Então, esses níveis de ansiedade tende-se também a pensar de que os mais jovens eles estão dessa forma, já percebi muito. O jovem não consegue jogar, estudar, escutar uma live e a música do 12. E ele consegue assimilar tudo aquilo. Mas ele está aprendendo? Ele está sendo escravo do que ele está vendo? Que ele está jogando. O visual dele ele está jogando. O resto ele está só ouvindo. Então, aí dá para você mais ou menos entender a que nível essas crianças com extrema necessidade tecnológica elas estão vivendo. Se você já vive hoje nessa geração, me perdi na quantidade de letras, o Thiago me corrija se eu estiver errado, a geração Y. Já estamos na geração Z, já estamos já está, que é os chamados alfas, né? Essa geração aí do 2010 para cá já é considerada geração alfa. Então, aí você tem exatamente o que você vai prospectar para daqui, vamos colocar em 20 anos, 10 anos. E se há estudos para quem vivenciou a tecnologia
vivenciou a transição e está presente dentro da transição, aí a gente precisa fazer uma reflexão realmente como pais, né, em relação às tecnologias, em relação ao eu prefiro ter paz. Eu prefiro ter paz, qual que é o custo dele? Custo ético, custo de saúde, isso a gente tem que refletir também. E então, nós podemos já caminhar para o encerramento. O que é que vocês sinalizam aí, Tiago, professor Pablo, professor Tiago? Eu queria colocar só para fechar, professor, eu peço desculpas aí, a rede aqui, eu estou aqui na Faculdade Integra, deu uma queda geral na rede, né, então não deu para finalizar ali. Mas o que eu queria deixar, né, já de quem está, que eu estou me esforçando para entrar de cabeça, de fato, dentro dessa área de inteligência artificial, migrando um pouco para o lado acadêmico. E ontem, em discussão com o Pablo, a gente estava conversando isso. Né? Hoje, a inteligência artificial ela é usada em diversos campos, principalmente dentro de redes sociais, né? Dentro de sistemas de automação, onde tem se difundido muito o uso dela. ChatGPT, o Bing, DALL-E, Midjourney, o Epix. O Epix hoje você consegue fazer apresentações. Eu preciso fazer uma apresentação para amanhã sobre um determinado tema. Você pede para a inteligência artificial, ela te monta todos os slides com imagens, textos, etc. Tudo pronto na sua mão. Né? Mas no mesmo sentido onde a gente tem de fato uma evolução muito grande desse ferramental, a construção profissional desses modelos hoje é muito exigida. Você entra dentro de divulgações de vagas de emprego, seja no Brasil, seja no mundo, né, você tem salários oferecidos dentro de inteligência artificial hoje rodando por volta de R$16.000, o salário de um pesquisador da área de inteligência artificial. Então, é extremamente necessário hoje os profissionais dentro dessa área. Tá? E como coordenador do curso de inteligência artificial aqui da Faculdade Integra, né, a gente tem esse curso de graduação em inteligência artificial aqui na Integra. Então, a gente coloca para o nosso aluno essa necessidade de traga a sua experiência pessoal, traga a sua vivência aqui para dentro. Porque a partir do momento que a gente traz esse lado humano para o trabalho da inteligência artificial, a gente de fato evolui a ferramenta, não do ponto de vista alarmista, como é colocado, quando a gente olha para a questão de empregos, né, quando a gente olha para as questões éticas, as questões filosóficas, as questões psicológicas, as questões de saúde, que, né, brotam em cima de uma tecnologia extremamente disruptiva, como essa que a gente está vendo. Mas esse lado de trazer a humanidade para dentro dele, né, de fato tem a possibilidade de tornar isso uma coisa que vai levar a humanidade para um estado de maior conforto social. A intenção do uso fim de qualquer tecnologia tem que ser essa, né, levar a humanidade para um estado de conforto social. Eu não vou citar o pesquisador que escreveu e cunhou essa frase para não gerarmos discussões, mas no fim das contas ela tem que ser para isso, né, gerar conforto social. Então, gente, que manhã prazerosa estar aqui com vocês, né? E assim, para além disso, para que a gente possa ter esse momento do seminário interdisciplinar, a gente tem uma comissão organizadora, né? Essa comissão organizadora, ela é composta por meus pares, que esse período, nessa data de hoje, programou, fez o convite aos nossos palestrantes. Então, eu tenho aqui a professora Ávila, professora Maiara, professora Gabriela Werner, professora Sara, eu, professora Ângela, e contamos com eu quero agradecer assim um agradecimento especial à Liga, né? As minhas queridas alunas da Liga que sempre nos apoiam. Então, assim, Maísa, muito obrigada. Agradecer a nossa audiência, né, gente? Porque assim vocês estão aqui conosco, fez todo esse movimento para que ficasse melhor ainda, para que a gente pudesse fazer uma entrega consistente.
Então, eu quero aqui render os meus agradecimentos a toda essa equipe que fica nos bastidores, que aceitou o nosso convite, para todos que aqui, de uma forma ou outra, contribuiu para que acontecesse esse evento fantástico. Professores, muito obrigada e saibam, vocês serão convidados ainda muitas vezes, porque isso é só a pontinha do iceberg nessa temática, né, da inteligência artificial. Muito obrigada a todos, a todos. Muito obrigado, professora Ângela, toda a equipe. Foi de fato muito prazeroso nossa manhã. Pablo, obrigado demais, cara, também pela discussão. Muito, muito proveitoso, bicho. Obrigado eu aqui, agradeço a Liga, agradeço a professora, Tiago, pelo bate-papo, pela mesa redonda que nós fizemos. Espero que tenha sido proveitoso para todos, né? Espero que a gente tenha conseguido passar um pouco do que da questão ética, da questão evolutiva, e que enriqueceu pelo menos 1%, né, de consciência tecnológica a cada um. Acho que nosso papel aqui é transmitir o conhecimento, né, e desmistificar alguns fantasmas, e a nossa proposta aqui foi justamente essa. Eu agradeço, Thiago, imensamente, eu como humilde pessoa, né, estou aqui debatendo com Vossa Excelência. Nem respondo, bicho. Obrigado. Obrigado, Maísa, representando a Liga. Obrigado, Maísa. Por nada, gente, eu que agradeço. Foi muito, que... muito, muito edificante mesmo, gente. Foi assim, pum, na cabecinha da gente. Muito obrigada. E agradeço também o pessoal que está aí, a nossa audiência, né, da Unifazan, que esteve aqui presente até esse momento, e escutando a gente falar sobre esse assunto tão falado ultimamente em todos os mecanismos de comunicação. Então, até a próxima. Muito obrigada mais uma vez, gente. Até mais. Prontinho, pessoal.